Olá, eu sou Ana Carolina Salomão e eu sou atriz. Eu nasci na cidade de Serra Negra, interior aqui do estado de São Paulo, região de Campinas, e foi lá que eu comecei a minha aventura pelas artes da cena. Eu entendi que eu queria ser atriz quando eu era bem pequena, e isso começou porque eu comecei a ler livros de histórias mais interessantes, cada vez mais interessantes, e eu tinha vontade de fazer parte dessas histórias. E eu percebi que eu podia fazer isso se eu fosse atriz, eu podia entrar nessas histórias de alguma forma. Então meu desejo começou aí. Antes disso, eu fui fazer ginástica rítmica. Eu fiz muito tempo de ginástica rítmica lá em Serra Negra. Fui atleta mesmo. E eu tô falando isso porque eu entendo que ali eu fui entendendo alguns princípios que estão comigo até hoje, do jeito que eu encaro a minha profissão. Disciplina, força de vontade, várias questões da técnica, de treinamento mesmo, que me acompanham do jeito que eu entendo o teatro hoje. Depois da ginástica, eu fui fazer balé clássico e comecei a fazer teatro de fato. Fiz parte de um grupo de teatro amador que se chamava Itiruna Arte, lá em Serra Negra. E eu sempre estive nessa conexão, teatro, dança, de alguma forma. Entendia que a dança poderia e até hoje pode me ajudar a ser uma atriz um pouco mais multifacetada, de certa forma. E nesse grupo, no Itiruna, eu fiz várias peças. Fiz várias Paixões de Cristo, fiz Saltimbancos, fiz Sonho de uma Noite de Verão. Participei de um festival de cenas curtas. Fui premiada como melhor atriz nesses festivais. Foram 2 anos consecutivos de melhor atriz. E foi lá também que eu descobri os nomes de pessoas, de gentes, de personalidades importantes da história do teatro. Então foi nesse grupo que eu fui saber sobre Stanislavski, sobre Brecht, sobre Grotowski, sobre Meyerhold, sobre Artaud. Então eu entendo que foi muito importante esse grupo de teatro amador da minha cidade para de fato plantar as sementes e dar as bases ao meu desejo. Em 2011 eu venho para Campinas para estudar artes cênicas aqui na Unicamp, na graduação. A Unicamp foi muito importante, abriu muitos horizontes das possibilidades do fazer, e na faculdade eu encontro as pessoas com as quais eu trabalho até hoje, que fazem parte da Companhia Histriônica de Teatro. A Histriônica é o grupo com quem eu atuo profissionalmente aqui na cidade. Nós temos aí uma trajetória já considerável. Tivemos alguns espetáculos dentro desse período que se apresentaram em diversos espaços aqui da cidade. Atualmente a gente tem 2 espetáculos em repertório. Um deles é Alma Boa, uma parábola chinesa, com direção de Dirceu de Carvalho, ator aqui da cidade também. O outro é um espetáculo infantil que se chama Assombração, dirigido por Tichiviane e Marcelo Nofre, do Barracão Teatro, também de Campinas. E a Histriônica desenvolveu um projeto em 2016 que se chama Teatro de Portão Aberto, que eu entendo que é um projeto bem importante aqui para a cidade, para o contexto da cultura local. Por quê? Porque a gente tinha vontade muitas vezes, de trabalhar determinados temas, determinados assuntos, mas que não tinha muito tempo para formalizar como um espetáculo. E a gente entendeu que podia fazer isso através de cenas curtas, pequenas esquetes, sem demandar muito tempo, muito investimento financeiro para isso. Então a gente passou a abrir as nossas próprias casas para receber o público e apresentar essas pequenas cenas, cada vez trabalhadas dentro de uma temática. Espalhava os móveis, apresentava na sala, no quintal, fazia comidinha para receber as pessoas, fazia também parceria com outros artistas aqui da cidade que tivessem alguma relação com o tema que a gente estava trabalhando naquele mês, naquela vez do evento. E eu tô falando isso porque nesse período da pandemia a gente se reconectou com esse projeto. A primeira edição do Teatro de Portão Aberto foi baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E nesse período da pandemia a gente se reconectou com esse material. Então as atrizes da Histriônica, hoje a Histriônica é majoritariamente um grupo formado por mulheres, a gente voltou para esse material numa tentativa de se manter artistas fazedoras de cultura e arte. E em 2020, a gente escolheu um conto do livro que se chama Pele de Foca, Pele de Alma para trabalhar. E começamos uma série de vídeos experimentos em cima desse conto. Cada uma das atrizes escreveu versões próprias de histórias e a gente foi gravando. Cada uma fez o seu próprio vídeo. E a gente começou uma lógica de uma dirigir a outra, uma ajudar a outra no movimento da edição. E isso se transformou numa série que se chama A Pele da Alma, que inclusive está lá no nosso canal do YouTube, para você conferir se você quiser. E a partir dessa experiência, nessa linguagem do audiovisual, a gente conseguiu formalizar um outro projeto em 2021, que se chama O Rio Abaixo do Rio. E esse é o nosso último espetáculo, nossa última grande obra, que a gente chama de teatro-filme. É um marco muito importante na nossa trajetória, é praticamente um longa-metragem, né, em termos de produção e de tempo, de exibição do vídeo, tempo de vídeo. Mas é um espetáculo importante porque a gente, nesse projeto, para além de atrizes em cena, a gente começou a assumir novas funções. Até então,
nunca antes trabalhadas dentro da histriônica. Eram vontades que estavam ali, mas que a gente começou a de fato conseguir fazer acontecer. Então, a direção desse espetáculo, desse teatro-filme é minha, a dramaturgia é de Júlia Munhoz, a parte da edição ficou comigo, Júlia Munhoz e Juliana Saravalli, a produção com Kézia Botelho e Tayane Rafa, e a gente organizou também nesse projeto uma parceria com artistas mulheres aqui da cidade também, outras de São Paulo, e é isso, é o nosso filme querido. Então, pensando que a companhia o ano que vem completa 10 anos, a gente entende esse trabalho como um movimento de transição mesmo, bem importante para a gente conseguir dar novos passos, tanto em termos de pesquisa de linguagem, quanto de reorganização da dinâmica do grupo e de funções dentro do grupo. Para além da histriônica, eu já fiz outros trabalhos também, tanto aqui na cidade quanto em São Paulo. Eu fiz parte do elenco do Sonho de uma Noite de Verão, dirigido pela Neide Veneziano, em parceria com a Orquestra Sinfônica aqui da cidade. A gente fez uma série de apresentações aqui no Teatro Castro Mendes, no Teatro Municipal de Paulínia. Foi muito legal, um público muito diferente do que a gente está acostumado, muitas vezes aqui em Barão Geraldo, Unicamp. Foi um projeto muito interessante e o meu primeiro projeto profissional mesmo, enquanto artista, recebendo o seu cachê, foi bem importante. Em 2014. E lá em São Paulo eu fiz parte do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI e também do Núcleo TUSP, onde eu tive uma parceria bem forte com o René Piazentin, o diretor do núcleo. Fiz parte do espetáculo Fausto, como atriz e como preparadora do elenco. E essa parceria com o René me fez também estar em outros trabalhos junto com ele e da companhia dele, que é a Companhia dos Imaginários, onde eu colaborei também como preparadora do elenco da peça Neve ou Fora de Controle, que fez temporada no Centro Cultural São Paulo, em 2019. Então tem isso, além de atriz, diretora, também me interesso muito pela preparação de elenco, de novo, conectando um pouco do meu trabalho com a dança, é um campo que me interessa bastante. E atualmente eu sou mestranda aqui nas artes da cena da Unicamp, com um projeto sobre tragédia grega, mais especificamente sobre Medeia. Tenho vontade de ser e estar essa figura trágica, sempre me interessei por ela, gosto muito dela. E a pesquisa tem um desejo de fazer, de novo, uma conexão entre teatro e dança. Um dos artistas que eu estudo se chama Dimitri Papaianou, que é um encenador, coreógrafo grego, que trabalha muito nessa linguagem do simbólico, do onírico, de como conectar elementos narrativos e simbólicos. E nessa pesquisa do mestrado eu estou podendo me aventurar nela, também bastante nessa linguagem do audiovisual, tendo o apoio da residência artística da qual eu faço parte aqui em Campinas, que se chama iexel.org. É um espaço novo aqui em Barão Geraldo, que está abrindo para receber mulheres artistas que tenham alguma conexão com a academia, então mestrandas, doutorandas, graduandas. É um espaço muito legal que fornece uma estrutura para a gente poder, de fato, pesquisar as partes práticas dos nossos trabalhos. E dentro dessa residência eu estou no momento de formalizar um trabalho final para apresentar, então dentro em breve terei alguma coisa de Medeia para apresentar aqui na cidade. Esse processo da pandemia por qual todos nós passamos foi muito difícil, ainda está sendo, mas teve sim uma importância no meu fazer, de fato, de conseguir me ver para além de atriz em cena na função de direção, de pensar a encenação, e eu acredito que isso está podendo acontecer, ser manifesto dentro dessa minha pesquisa do mestrado, da residência, e também dentro disso eu fui recentemente chamada para dirigir um espetáculo da Mercúrio Cultural, uma produtora aqui da cidade, o espetáculo que se chama Quem São Elas, é um espetáculo infantil que conta a história de mulheres importantes da história do mundo, e um espetáculo que está seguindo temporada agora, então tenho me entendido nessa função outra, para além de atriz. Nunca tive dúvida de querer ser atriz, mas é muito legal estar nesse momento de me reconhecer em outras partes do processo da cena. E eu acho que é isso. Campinas tem sido a cidade que me recebeu para que o meu sonho, o meu desejo pudesse acontecer e continua sendo. E acho que é isso que eu tenho para dizer. E eu sou muito grata a essa cidade. É isso. Obrigada. Um beijo.